Pai do Senhor, meus queridos, hoje estaremos estudando sobre bibliologia. Depois de um tempo, a gente está voltando ao nosso trabalho de informar, informar as escrituras a quem desejar, É interessante que a bibliologia, ela é um termo que tem dois significados, principais. Primeiramente, é o significado que é a ciência que estuda a história, produção, composição e preservação dos livros em seus aspectos físicos e técnicos, Daí também nós vemos a bibliotécnica, E a bibliografia. Então são partes da bibliologia. Mas já dentro da teologia, que é o nosso foco, a gente está falando da doutrina que estuda a Bíblia Sagrada, A Bíblia Sagrada, que é a inspiração, formação, história, revelação e conteúdo como guia de fé. Então nós cristãos estudamos bibliologia dentro do termo teológico, que é o nosso trabalho aqui a partir de agora. Vamos estudar um pouco sobre bibliologia dentro do termo teológico. E ela é fundamental para compreender as Escrituras. A bibliologia, para você poder entender um pouco sobre as Escrituras, é interessante você saber que a bibliologia é fundamental. Hoje nós temos Bíblia em áudio, Aqui você tem toda a Bíblia dentro desse radinho, Você tem também a Bíblia em áudio novamente. Aqui você tem, dentro desse aparelho, você tem a Bíblia Sagrada toda gravada, em áudio. E nós temos a Bíblia física, A Bíblia física, esse Novo Testamento que é também físico. Nós temos mais Bíblias físicas, Várias Bíblias físicas de várias versões, que são importantes para que a gente venha a entender o texto. Então, cada versão tem a sua importância. E hoje a gente vai ver a importância desse trabalho de bibliologia. Certo que não vai dar para a gente ver tudo hoje, porque o assunto é extenso. Sem falar também que a gente tem Bíblias de APs, dentro de aparelhos, gravados dentro do Story. Você pode baixar a Bíblia que você quer, na versão que você quer. Então hoje a Bíblia está muito fácil. Mas como começou a origem da Bíblia? Então a disciplina bibliologia, ela estuda a palavra de Deus. Ela é também conhecida como isagoge, que é o termo grego que significa conduzir para dentro. E tem como objetivo introduzir o estudante nos mistérios revelados pelo Senhor Deus através das Sagradas Escrituras. Eu também peguei uma nota sobre isagoge, que significa as noções primárias, rudimentares, rudimento. É a ciência que trata de introdução, segundo alguns teólogos, ao estudo das passagens da Bíblia. Você vai estudar a etimologia, que é a origem das palavras gregas. Então, o isagoge é justamente isso, que é conduzir para dentro. Então, pessoal, a bibliologia, ela é o estudo dos assuntos inerentes à Bíblia. Essa matéria, ela auxilia o estudante a desvendar a palavra de Deus, a obter compreensão sobre a Bíblia, e é indispensável a qualquer área da bibliografia, da bibliologia, é o estudo dos milagres bíblicos, Ou seja, a forma impressionante com que os textos eles foram escritos, preservados e trazidos até os tempos atuais. Como pode um livro escrito aproximadamente em 1500, aproximadamente antes de Cristo, estar hoje intacto, praticamente intacto, com pouquíssimas variações que não comprometem a doutrina bíblica. Então é um milagre de Deus a preservação das Escrituras até os nossos dias. Nas lições deste módulo, desse estudo, nós estudaremos sobre como a Bíblia é rica em detalhes referentes aos fatos que nos revela. A compreensão da riqueza dos fatos registrados na Bíblia ajuda o estudante a compreender melhor a vontade de Deus revelada em sua palavra. Então, quem quer conhecer a vontade de Deus? Leia a Bíblia. Acho que, se não me engano, foi Dom Pedro II. Ele disse que o homem se priva do melhor
quando deixa de ler a Bíblia. Se você não lê a Bíblia, você está se privando, está privando a sua vida do melhor de Deus para nós. Então, esperamos que a partir desse estudo você possa ser beneficiado com o crescimento espiritual e sinta-se mais ansioso para permanecer saciando sua sede na inefável, infindável fonte que é a Bíblia Sagrada. Então, na Bíblia Sagrada é a infindável fonte em que a sua alma vai receber, né, alegria, graça, paz, né, e amor. Né? É nas Sagradas Escrituras. Meus queridos, para melhor compreensão da Bíblia, você providencia um bom dicionário secular e um dicionário bíblico, né? Ou uma chave com referências bíblicas, né? Um livro de geografia bíblica e uma enciclopédia bíblica. A maioria das bíblias de estudo vem equipada com chave, dicionário bíblico, mapa, né? Além de nota de rodapés, né? Que auxiliam no estudo do texto sagrado. Então, tudo isso que você vê, por exemplo, vamos pegar essa Bíblia King James. Ela vem, a King James ela vem com os mapas, com as cartas, né? Não sei se dá para ver aí, ó. Vem com mapas. Ela vem com concordância, né? Como você vê. Ela vem com notas, muitas notas de rodapé, como o irmão pode ver, né? Então tudo isso aqui é para sua melhor compreensão do texto, né? Tem dicionário, né? Nesse caso aqui, essa minha aqui é bem antiguinha também, mas essa aqui, ó, tem chave bíblica, concordância, né? E tem esse pequeno dicionário, né? Esse dicionário bíblico, eles ajudam a gente muito a compreender melhor o texto. Né? Mapas também, principalmente coloridos, né? E notas de rodapés, né? Isso ajuda muito na compreensão do texto da Bíblia Sagrada. E a maioria da Bíblia de estudo, ela vem equipada com chave e dicionário bíblico, além de notas de rodapé e mapas auxiliares, né? E isso é muito bom para a gente compreender o texto, como foi falado, da Bíblia Sagrada. Além dos auxílios acima citados, a Bíblia é o livro que deve ser lido com referência, em oração, para que o Espírito Santo, que é seu maior intérprete, possa atuar sobre cada um, né? Nos dando a exata dimensão da vontade de Deus. Então, a Bíblia é o único livro em que o autor está presente, né? Às vezes você não compreende o texto, então o que você deve fazer? Perguntar ao Espírito Santo. Espírito Santo, o que significa isso aqui? Que o Espírito Santo dá a interpretação. O Espírito Santo fala ao nosso coração, porque ele está presente enquanto nós lemos a Bíblia Sagrada, né? Então é muito importante você ler a Bíblia Sagrada com devoção, com amor, com reverência e principalmente em espírito de oração. Não entender o texto? Procure saber o que está acontecendo, né? Procure saber nas próprias escrituras e procure saber através de dicionário, de referências bíblicas. E se tudo isso não resolver, procure o Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele, como é o autor, né, é um dos melhores, é o melhor que pode explicar para você o que está acontecendo. A Bíblia é o único livro na história da humanidade que revela a Deus, ou ainda que é a palavra do próprio Deus. Todas as demais obras não conseguem provar por si próprio que tem como autor o Senhor de todo o universo. Somente a Bíblia conta a maior história de amor, jamais revelada de outra forma, a não ser a do Senhor Jesus Cristo, para a salvação da humanidade. É interessante dizer que somente a mensagem da Bíblia é capaz, na direção do Espírito Santo, conduzir o homem em todas as áreas de sua vida. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 1, 2. Né? Salmo 1, versículo 1 e 2. Então, o texto ele nos fala bem claro do horário, né, que nós devemos ler a Bíblia. Qual é o horário que nós devemos ler a Bíblia? De dia e de noite. Meus irmãos,
A necessidade das Escrituras. A revelação de Deus ao homem, através dos tempos, tem sido por meio das obras que ele criou. Romanos 1, 20, né? Salmo 19, 20, e versículo 1 e 6, diz que no céu manifesta-se a glória de Deus. Então Deus se revela através das obras que ele criou. Além das obras, a maior fonte de revelação de Deus está em sua palavra, a Bíblia Sagrada. Costuma-se dizer que essa revelação é dupla, sendo a Bíblia a palavra escrita e Cristo a palavra viva. Essa dupla revelação tornou-se necessária devido à queda do homem. Ao estudarmos a Bíblia, devemos considerar as seguintes afirmações. A afirmação primeira: a palavra de Deus é o único manual do crente. E os manuais, eles existem para orientar as pessoas sobre os procedimentos corretos em determinadas ocasiões. Dessa forma, a Bíblia nos ensina a servir a Deus e a empregar bem as orientações deixadas por Deus para uma vida feliz e para a correta realização da sua obra. É também a Bíblia que nos mostra o caminho da salvação, da santificação e da vida eterna. A eficiência no uso da palavra vem do exercício constante da prática, né? 1 Pedro 2:9, vamos ver o que diz 1 Pedro 2:9. Diz assim, ó: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O 3:15 diz assim, ó: antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Né? Então aqui nós temos que ler, aprender, né, executar a Bíblia Sagrada. E depois tem outras referências, 2 Timóteo 2:15, Efésios 2:10 e Isaías 34:16, etc, etc. Então, a palavra de Deus é nosso manual. Também eu posso dizer que a palavra de Deus, ela é nosso alimento, ela alimenta a nossa alma. O estudo da palavra de Deus é a nutrição perfeita para nosso crescimento espiritual. Todo alimento só nutre o corpo se for absorvido pelo organismo e for ingerido com regularidade. Quem não tem apetite pela palavra de Deus não tem saúde espiritual. Né? Vamos ver no mesmo livro, na carta de Pedro 2:2. O índice é bom porque no instante se acha. Dois e 2. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. Então, Mateus 4:4 também fala isso. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus falando para o Satanás, né? Então, pessoal, Jeremias 15:16 também fala sobre a palavra de Deus como alimento para a nossa alma. A palavra de Deus é um instrumento do Espírito Santo. Efésios 6:17. O Espírito Santo tem mais instrumento para operar onde há abundância da palavra de Deus. Quando estamos imersos na palavra, o Espírito atua mais livremente em nossa vida. Salmo 1:2 e Josué 1:8. Vamos ver Josué 1:8. Josué 1:8 diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Então a Bíblia ela é um instrumento que nos conduz. Né? O Salmo 1:2 já foi lido.
E Efésios 6,17 trata da palavra de Deus também. Vamos ver o que diz. Só lembrando o Efésios aqui, o que o Efésios diz. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Né? É o 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A Bíblia também ela é a palavra de Deus que nos enriquece espiritualmente. Né? Por não conhecer adequadamente a palavra de Deus, muitos crentes se tornam fanáticos. Em vez de deixarem o Espírito Santo usá-los, eles querem usar o Espírito Santo para fazer suas vontades. Por outro lado, há os que conhecem a palavra de Deus, mas a falta da correta e pronta orientação espiritual, principalmente aos novos convertidos, pode resultar em vidas desequilibradas e doentias pelo resto da sua existência. São pessoas que ferem a si mesmos e às outras pessoas com as quais convivem, por não compreenderem as riquezas da liberdade conquistada por Cristo. Salmo 119, 72, Efésios 1, 17, 1 Coríntios 2 e 10. Vamos ver Efésios 1, 17. Para que Deus, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação. Né? Então, os cabras muitas vezes ferem porque eles não compreenderam ainda a riqueza da palavra de Deus. Né? E muitas vezes eles usam a palavra para se ferir, para ferir os outros, para tentar matar os outros. Né? Mas isso não é legal, não é isso que o Espírito Santo quer de nós. A palavra de Deus é para dar vida e vida em abundância. Então a palavra de Deus ela nos enriquece espiritualmente. Quanto mais você sabe da palavra de Deus, mais rico espiritual você se torna. A palavra de Deus ela renova a fé do cristão. Para termos nossas orações respondidas por Deus, nós precisamos apoiar nossa fé nas promessas contidas em sua palavra. Por outro lado, a palavra de Deus ela desperta fé em nós. Nós precisamos pedir conforme a vontade de Deus. E uma forma de conhecer a vontade de Deus é por meio da palavra de Deus. Né? João 15, 7, Romanos 10 e 17 e João 5, 14 fala sobre isso. Mas vamos escolher o texto de João 15, 7. Jesus ele fala assim: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Olha só, Jesus disse que se as minhas palavras estiverem em vós, né? Olha só, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Né? Então, temos que ler a Bíblia. A Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Tudo que precisamos, Deus nos revelou por meio da sua palavra. Somente precisamos nos apropriar dessas revelações e, pela fé, concretizá-las em nossa vida. O autor da Bíblia é Deus, seu intérprete é o Espírito Santo e seu tema central é o Senhor Jesus. Então, o nosso tema central é a pessoa de Jesus, mas, como já foi dito, o autor da Bíblia é Deus, o intérprete, o Espírito Santo, e o tema central é o Senhor Jesus Cristo. Então, como devemos estudar a Bíblia? Para tirar o máximo de aproveitamento da Bíblia, nós devemos estudá-la, conhecendo o seu autor. A Bíblia é o único livro cujo autor está presente quando alguém está lendo. Ninguém explica melhor um livro do que seu próprio autor. Conhecendo e amando o autor da Bíblia, fica mais fácil compreender a sua vontade. Diariamente, como alimento espiritual, a Bíblia só surte efeito se for degustada diariamente, como nossas principais refeições. Caso isso não aconteça, o crente será alvo da destruição espiritual, ou da desnutrição, né, espiritual. Acho que é isso que o autor quer dizer. O cara vai ficando raquítico. Por quê? Porque ele não se alimenta de Bíblia. Deuteronômio 17, 9, aliás, 17, 19, João 16 e 12, Hebreus 5 e 12, Marcos 4 e 33. Vamos ver o que diz Marcos 4 e 33, que está bem. Marcos 4.
e com muitas parábolas, tais lhe dirigia a palavra segundo o que podiam compreender. Né? Então Jesus, ele lhes dirigia as parábolas para que eles pudessem compreender o que ele estava falando. Né? Então, Jesus, ele fala para a nossa compreensão. Também, com reverência, não é de qualquer jeito você deve ler a Bíblia. A maneira como lemos a Bíblia é importante para determinar o aproveitamento dessa leitura. É importante observar o seguinte: estudar a Bíblia como a palavra de Deus e não como um livro qualquer. Estudar a Bíblia em atitude de oração, com o coração voltado para Deus. E estudar a Bíblia em atitude de humildade. Tiago 1:21, vamos ver o que diz. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e superficialidade da malícia, recebei com mansidão a palavra em vós, enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Né? Então, em humildade. Estudar crendo em seu ensino. Lucas 24:25. A gente tem que estudar, não é somente estudar, a gente tem que acreditar no que está escrito. Olha o que diz o texto 24:25. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Né? Tem gente que lê, mas não acredita. Se você lê e não acredita, é bem melhor você não ler. Né? Então você tem que ler e acreditar no que Jesus falou, no que está escrito nas Escrituras. A letra D diz assim: com oração. Você deve ler as Escrituras em oração. A melhor leitura bíblica é aquela feita vagarosamente, com meditação, a exemplo dos servos de Deus no passado. Salmo 119:12, 18 também fala. Daniel 9:21-23, Salmo 73:16 e 17. A meditação aprofunda a compreensão. Daniel 9:21, vamos ler o que diz o texto. Daniel 9:21. Estando eu, digo ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Então o anjo veio e tocou. Lá pelas 3 horas da tarde tocou o homem. Então, pessoal, a meditação ela aprofunda. Né? Enquanto ele meditava, o anjo tocou nele. E devemos ler completamente. Existem textos bíblicos que não recebem a devida atenção dos seus leitores. Ler a Bíblia toda em atitude de oração e meditação ajuda a compreender melhor a sua mensagem. Sendo a palavra de Deus, a Bíblia é infinita em sua mensagem. Mas nem por isso devemos desistir de estar sempre buscando mais. O Espírito Santo nos ajuda nessa caminhada de compreensão da vontade de Deus. Romanos 11:33 e 34, 1 Coríntios 13:12 e Deuteronômio 29:29. Vamos ver o que diz Deuteronômio 29:29 sobre a palavra de Deus. As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Então, as coisas que não foram reveladas é para Deus, mas as que foram reveladas é para nós e para os nossos filhos, disse Moisés. O termo central da Bíblia, ou tema central da Bíblia, acho que eu falei termo, né? O tema central da Bíblia. O tema central da Bíblia, a redenção, é o tema central da Bíblia, com o personagem principal sendo Jesus. Conforme ele mesmo declara em Lucas 24:44 e João 5:9, né? Leia também Atos 3:18 e 10:43 e Apocalipse 22:16. Considerando a redenção como tema central da Bíblia e Jesus personagem principal da Bíblia, podemos dividir os 66 livros em 4 grupos, né? Primeiro, a preparação, todo o Antigo Testamento. B, a manifestação, que é os Evangelhos. A explanação, que são as epístolas, e a consumação, que é o livro do
Apocalipse, né? A gente pode ver, por exemplo, em João 5:39, né? Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Palavras de Jesus. Então, meus amigos, é isso. Né? Vamos parar por aqui, depois a gente lê a disciplina com mais entusiasmo, né? Com o mesmo entusiasmo que a gente deu agora, com mais. E também a gente vai falar sobre a Bíblia como livro, que a gente está falando sobre a introdução da bibliologia, ou a introdução da Bíblia. Deus em Cristo abençoe todos vocês. E tenham um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, conforme você esteja vendo esse vídeo. Deus abençoe a todos.